Tem som já? Alô. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos iniciando a classe única da Escola Bíblica Dominical. Alguns irmãos já sabem por quê, outros não. É que em julho nós temos férias, muita gente viaja, às vezes até professores. Então as classes ficam meio desfalcadas e a Ebenezer tem o hábito de, nas férias, levantar um assunto em que nós estudamos durante os 4 domingos do mês. Dessa vez nós vamos estudar só 3 domingos, porque tem o encerramento da Escola Bíblica de férias das crianças domingo que vem. Mas nós estamos aqui estudando o livro de Atos. E coube-me a parte muito boa, porque eu gosto muito desse personagem, é muito importante na Bíblia, o apóstolo Paulo. Então nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, claro que bem resumidamente, numa aula só, né? Alguns detalhes da vida dele importantes. E as suas 3 viagens missionárias, porque ele viajou por todo aquele mundo de antigamente, pregando o Evangelho. E ali ele divulgou a palavra de Deus de uma maneira que nós podemos sentir o resultado hoje, né? Chegou até nós a palavra do Evangelho graças aos apóstolos e principalmente a Paulo, que foi chamado de apóstolo aos gentios. Eu vou projetar alguns slides para a gente poder estar acompanhando, e eu tenho também o meu manuscrito onde eu vou acompanhar. Se algum irmão, eu não imprimi, porque às vezes a gente imprime muitas cópias e nem todos utilizam, né? Fica jogado lá num canto. Mas os irmãos que têm interesse, eu posso passar. Eu deixei aqui uma caneta e papel, se alguém quiser. Pode pôr seu e-mail aí, e eu transmito tanto os slides que você tem em casa guardado, como o manuscrito com comentários sobre o texto, a lição que nós vamos falar hoje. Então, fica à disposição, irmão que quiser, pode pegar aqui depois uma caneta e o seu e-mail aí. Ok? Então vamos estudar como é a palavra de Deus, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso estudo. Apagar? Dá para apagar a luz atrás? Apagou. Já está apagado. Muito. Acendeu de novo. Vamos orar. Enquanto a gente ora, ele resolve lá. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai Santo, pelo privilégio que nós temos de abrir a tua palavra e nela estudar, principalmente, Senhor Deus, por ser um país livre, onde nós não somos obrigados a nos esconder para conhecer a tua palavra e sabermos, Senhor Deus, a tua vontade para a nossa vida. Queremos te agradecer por nosso país livre, mas também te pedir por aqueles países, Senhor Deus, que estão em perseguição aos nossos irmãos, que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles, que os abençoe e os liberte, Pai, para que eles possam também abrir a tua palavra e pregar o Evangelho, porque em todo o mundo a tua palavra tem chegado, Senhor, em mundos de perseguição ou em mundos livres, mas de qualquer maneira o inimigo está sempre nos perseguindo. Mesmo quando pensamos que estamos livres, ele está, Senhor Deus, tentando calar a nossa boca, impedir o desenvolvimento do Evangelho no Brasil, Senhor. Abençoa os missionários que estão por toda parte, fortalece a sua fé, abençoa, Senhor Deus, e a sua família. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então está lá. Paulo, o apóstolo chamado aos gentios, e nós vamos estudar a sua conversão e as viagens missionárias que ele fez. Alguém já disse que, e eu concordo, que depois da cruz de Cristo, depois que Jesus Cristo foi crucificado e morto, este é o fato mais importante no cristianismo, a conversão de Saulo. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas depois da morte de Jesus Cristo, que foi a nossa salvação, né, nossa libertação do pecado, a conversão de Saulo é um fato marcante, porque ela muda muita coisa. Os apóstolos estavam pregando aos judeus em Jerusalém, com dificuldades de sair para pregar aos gentios. Quando eles viram o evangelho em Samaria, não compreendiam por que estava chegando aos gentios. E teve que haver perseguição em Jerusalém para que eles pudessem sair por toda parte pregando o evangelho.
E foi aí que aconteceu, né? Começaram a pregar o evangelho para aqui, para ali, até que chegaram lá em Antioquia, onde então o evangelho começou realmente a ser propagado e de onde Paulo começou o seu ministério. Mas vamos ler algumas partes da palavra de Deus, para nos acompanharmos então o primeiro ponto lá. Família de Paulo. Primeiro, o nome dele, Saulo de Tarso. A gente pode encontrar isso aí em vários pontos do livro de Atos, o nome do jovem, e nesse caso aí ele está lá chamado, um jovem chamado Saulo. Esse jovem, a gente pode perceber que realmente era um jovem, mas não era um rapazinho de 18 anos. Era alguém já de uns 30 anos, provavelmente. Algumas pessoas acham que Paulo nem conviveu com Jesus, mas ele conviveu sim, ele tinha idade suficiente. Ele devia ser, inferindo aí em alguns textos que a gente lê, uns 5 anos mais novo do que Jesus. Então a gente pode imaginar que ele estava naquele tempo bem contemporâneo. Ele viu todos os fatos da morte de Jesus e tudo. Cidade natal de Paulo, Tarso da Cilícia. Isso está em Atos 22:3. Se alguém quiser ir conferindo aí, é só ir abrindo o texto e lendo. Ele veio de Tarso da Cilícia. O que era Cilícia? Cilícia era uma província romana. E ali quem nascia com nacionalidade romana. Por isso Paulo se dizia romano. Por isso nós podemos ver aqui, no mesmo texto, Atos 22:3, ele fala: eu nasci em Tarso da Cilícia e fui criado em Jerusalém. E em Jerusalém ele estudou um dos mais importantes professores, digamos assim, rabinos. Estudou com Gamaliel, aprendeu muito. Paulo era versado na palavra de Deus de maneira estrondosa. Conhecia tudo do Velho Testamento, mas não conhecia Jesus. E ele então era de Tarso da Cilícia, mas foi criado em Jerusalém, onde ele morou até se tornar um fariseu. Mas aí nós temos a nacionalidade dupla dele. Então ele tinha, no próximo tópico ali, ele tinha a residência, nós já passamos, a residência era em Jerusalém, e depois a nacionalidade dele. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era não só judeu por família, mas era romano por nascimento, por ter nascido em Tarso da Cilícia, que era uma província romana, onde ele foi registrado como romano. Isso lhe valeu um certo tempo da sua vida. Fariseu, né? Era filho de fariseu. O texto está em 23:6 também. A gente não vai ficar lendo, porque se a gente for ler todos os textos, a gente não vai conseguir dar toda a aula num só dia. Fariseu, então, e bem fariseu. Eu chego a imaginar que ele estava entre aqueles fariseus que ficavam toda hora querendo criar problemas para Jesus, querendo levantar questões judaicas. Lembram? Quantos fariseus faziam perguntas para Jesus para querer pegar ele numa armadilha e justificar uma acusação contra ele? Eu imagino que Paulo estivesse entre eles. Paulo deveria ter ali já seus 25 anos, e um judeu fariseu, ele começa com 14 anos. A gente está aqui discutindo no Brasil se a maioridade penal pode descer para 16, mas entre os judeus já era 14. 14 anos ele já podia se considerar alguém responsável. E Paulo começou cedo. Ele era filho de fariseu e devia acompanhar o pai em todos esses estudos que se faziam. Atos 23:16 nos informa que ele tinha uma irmã em Jerusalém, é só que nós podemos tirar, e um sobrinho. Esse sobrinho, inclusive, aparece nesse texto aqui, ajudando Paulo, porque ele sabia o que estava para acontecer. Paulo ia ser preso, iam querer matar Paulo na prisão, e ele foi avisar. Então esse texto aqui nos informa que ele tinha uma irmã e uma sobrinha. Só que não sabemos de nada sobre Paulo, sobre sua família pessoal. Alguns dizem que Paulo era casado, mas a esposa, sendo judia, não aceitou a conversão dele e se separou dele. Isso também é inferência, tradição, não está na Bíblia. Outros acham que não, ele era jovem e não se casou, e por ter se convertido a Jesus Cristo, a vida dele mudou e o interesse dele foi todo em torno de Jesus. Ele disse: eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Então, talvez ele não tivesse se casado mesmo. Mas essas informações nós não temos. Se alguém tem alguma coisa que possa somar a isso, por favor, isso aqui é uma aula, hein? Não é uma... Pois não, pastor Mário, tenho certeza que vai ajudar e muito.
um livro que conta que Paulo matou os dois. Ah, se converteram antes da conversão dele. Então são coisas. Sim, claro, a gente percebe uma natureza, um caráter como o de Paulo não podia ser por menos, né? Ele devia ser realmente um líder entre os fariseus. Agora, essa aí é uma informação que vem extra Bíblia, né? A gente não pode... o espinho na carne dele era esse, era o remorso ou arrependimento por ter feito isso. É outra coisa, o espinho na carne também tem tanto espinho que inventaram para Paulo que a gente não sabe nem onde tirar espinho dele, né? Tem espinho, alguns falam que era a visão dele, assim como eu, ele não conseguia enxergar bem. Esse é o mais aceito, porque há uma carta em que ele assina, e dizem que ele assinou com letra bem grande, própria de quem realmente não enxerga bem. Então dizem que talvez fosse a visão dele, mas é outro problema. Outros dizem que é porque ele vivia sozinho, não tinha esposa, então ele tinha um espinho na carne que era a tentação, vai se saber, né? Todos nós somos humanos e Paulo também era humano. Então, tanto é que numa das cartas ele diz: e não posso eu também carregar comigo uma irmã, como todos os outros apóstolos têm? Então ele questiona aí, alguém já, desse pequena frase de Paulo, o pessoal já infere, ele queria levar uma irmã, uma mulher com ele, para ele não ficar sozinho. Mas tudo é inferência, meus irmãos. A Bíblia não informa, a gente tem que ficar na Bíblia, né? O resto é informação que nos vem e que não podemos dar crédito 100%. Muito bem, ele tinha também a profissão de fabricante de tendas. Isso ele vai informar lá em Atos 18:3, quando ele se encontra com um casal, Áquila e Priscila, que fabricavam tendas. E o apóstolo Paulo, naquela ocasião, viajando, talvez já começou a acabar o dinheiro que deram para ele viajar, ou as economias dele, ele falou: vou fabricar tendas com vocês para ganhar algum troco aqui, para continuar o meu trabalho. Então ele começou a fabricar tendas também com eles, era a profissão dele. Muito bem, então família de Tarso, de Paulo está aí. Agora vamos ver o início da sua experiência, o slide início da sua experiência com Cristo. Agora seria interessante a gente ler, né? Vamos dar uma lida, alguém pode abrir aí em Atos 7, 58 e 59, para a gente perceber bem a situação, como Paulo surge. Quem achou pode ler bem alto. Isso, 58 e 59. Isso, aí todos conhecem a passagem, a morte de Estevão. Estevão prega, Paulo estava presente, ainda era o Saulo, judeu, fariseu, e ele foi testemunha a favor de quem apedrejou. Então esse era um hábito judaico de depositar as vestes de quem matou, apedrejando, porque eles não tinham julgamento, julgavam na hora ali, era blasfêmia, alguém gritava blasfêmia, blasfêmia, e todo mundo pegava em pedra e atirava e matava a pessoa. E aí tinha que ter alguém junto com autoridade para dizer lá no Sinédrio: não, eles fizeram certo, eu estava presente. Então Paulo era essa autoridade presente. Embora um jovem, né, o texto dela diz mancebo, era um jovem, ele foi testemunha da morte de Estevão. E ele ouviu a mensagem de Estevão. Quem lia a mensagem de Estevão, é uma mensagem realmente profundamente bíblica. Profundamente, de uma maneira que atingia Paulo lá no fundo do seu conhecimento. E ele aceitou que o matassem. Essa foi a primeira menção da Bíblia a respeito de Saulo. Então a gente pode imaginar, fazia o quê? 5 anos, de ser muito, que Jesus tinha sido morto quando Estevão foi apedrejado. Então a gente pode imaginar que Saulo estava presente a todas as aparições de Jesus em Jerusalém, porque é ali que ele morava. E ele devia estar muito interessado na morte de Jesus. Portanto, a gente pode imaginar que era um daqueles que viviam sempre buscando prender Jesus, sempre buscando colocar alguma pedra no caminho de Jesus. Então a gente pode dizer o quê? Ele ouviu Jesus. Ele diz: não estive eu com Jesus?
Então ele esteve não só depois da conversão, porque Jesus apareceu para ele, como ele esteve presente junto com os apóstolos aí, olhando e ouvindo e vendo os milagres e sabendo tudo o que acontecia. Então ele acompanhou muito bem. Ele podia ser um dos 12 apóstolos, porque esse era uma das características do apostolado, era ter estado com Jesus, e Paulo supria essa necessidade. O outro texto em que ele aparece, Atos 9, 1 e 2. Alguém pode ler? Então este era o clima que Saulo respirava. Além de ele ter visto a morte de Estevão, ter ouvido a mensagem de Estevão, ele ainda odiava os cristãos. Apocalipse diz que o diabo, querendo atingir o Filho de Deus, não conseguiu, porque Jesus Cristo foi arrebatado para o céu. Ele foi perseguir os seus discípulos. E é o que acontece com Saulo. Ele queria muito destruir Jesus, e depois ele foi atrás dos seus discípulos para acabar com aquela seita. E era esse o clima em que Saulo estava quando pegou um grupo de pessoas e foi para Damasco, onde ele sabia que haviam cristãos. E ele foi lá com cartas de autoridade para prender e matar os que ele ali encontrasse. E foi quando ocorreu o seu encontro, a mudança de vida dele. Claro, ninguém imagina que ele, inclusive, não deve ter jogado nenhuma pedra, porque a testemunha tem que ficar de fora observando. É um observador do fato, nunca um atirador. O atirador precisava de ter outra testemunha para poder comprovar que ele fez a coisa certa. Então ele não matou Estevão, aprovou. E os outros que ele prendia, provavelmente outros matavam. Não se diz realmente, o irmão tem razão, que ele atirou uma pedra em alguém. Mas ele aprovava, e tinha muita vontade, pelo jeito como o clima mostra aí, né? Ele tinha muita vontade de fazer isso. Mas ele não fez, não. Ele era realmente uma autoridade farisaica. E ele tinha que ficar na sua situação de líder. Mas, então nós vemos a sua primeira experiência com Cristo, foi com Estevão, e depois a gente o vê indo a Damasco, como a gente diz aqui popularmente, né? Bufando, né? Agora ele chegou indo para Damasco, e aí acontece a sua experiência de conversão. Nós podemos mudar lá. Vamos ler a experiência de conversão. Essa é muito importante e vale a pena a gente ler. Alguém pode abrir em Atos 9, 3 a 18? É um pouquinho longo, o irmão leia alto e rápido, para a gente ouvir.
Levantando-se, foi batizado. Paulo se convenceu de que realmente aquele era o Senhor a quem ele perseguia, mas a quem ele devia servir daí para diante. Algumas coisas aí pitorescas que surgem nesse caso. A Bíblia diz que Paulo caindo por terra. Alguns pensam, caiu do cavalo ou estava a pé? Então a Bíblia não diz. Nós não podemos dizer que Paulo estava a cavalo ou não. Embora numa viagem para Damasco, é bem provável que as pessoas fossem a cavalo até Damasco, para não andar muito. Mas naquele tempo havia o costume de andar muito, sim. Então a gente não sabe se Paulo caiu de um cavalo ou estava a pé e simplesmente tombou. Quando ele viu aquela luz fulgurante que o cegou e ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E já reconhecendo aquele que ele conhecera em vida, ele chama de Senhor. Já começa aí a sua submissão a Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Daí para frente mudou a vida de Paulo. Existe um outro texto, que nós não precisamos ler agora porque é repetição, mas que foi contada por ele mesmo, Paulo. E tem algumas controvérsias aí que nos dão uma coisa interessante. Isso, se alguém quiser examinar depois ou agora, está em Atos 22, de 6 a 21, quando Paulo está contando como foi a sua conversão. Ele diz: as pessoas que estavam comigo não viram a luz, mas ouviram a voz. E aqui Lucas, porque essa narrativa que nós lemos, é Lucas quem registrou. E ninguém sabe se Lucas registrou na presença de Paulo ou mais tarde, anos depois. Então ele lembrou-se de como Paulo contava. E ele diz: olha, eles não viram, eles viram uma luz enorme, mas não ouviram nada. Esse é o depoimento de Lucas. Paulo já diz ao contrário. Eles viram a luz, mas não ouviram. Ou melhor, não viram a luz, mas ouviram um barulho. O que se pode imaginar é que a voz de Jesus falada para Paulo de maneira inteligível, para eles só chegou como um grande barulho, um rebombar de trovões, sabe lá, né? Como era feito quando Moisés falava com Deus. O povo ouvia só trovões, barulheira, mas não entendia o que estava sendo falado. Mas só uma característica. Paulo levantou-se dali e já começou obedientemente a seguir as instruções de Jesus. Foi até Damasco, lá ele foi informado que um Ananias iria procurá-lo. Jesus foi até Ananias e já disse para Ananias: olha, isso aí é um vaso escolhido, pode ir lá, sem medo, que ele agora é meu servo. E ele vai aprender o quanto lhe importa sofrer por mim. Mudança, né, irmãos? Aquele Saulo nervoso, agressivo, querendo matar todo mundo, agora estava submisso. E isso é o que acontece com todos nós. Quando a gente chega ao conhecimento de Jesus, a nossa vida muda. Suas primeiras experiências com Cristo estão relatadas também em Gálatas 1, 11 a 24. Nós não vamos ler também, porque senão fica muito longo. Em Gálatas 1, de 11 a 24 e 2, 1, ele está contando também para os Gálatas como é que foi a experiência dele. É interessante que os irmãos leiam. Se depois os irmãos quiserem, põe o seu e-mail aí, eu passo para os irmãos para poderem estar lendo esses textos todos. Começou a pregar em Damasco, aí a gente pode ler. Vamos ler lá, Atos 9, 19 a 20, são só 2 versículos, para a gente não perder o contato. Começou a pregar já em Damasco. Quando ele saiu dali, que as escamas caíram dos olhos dele, e ele se levantou, o primeiro instinto dele foi pregar aos irmãos judeus, que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias que eles tanto esperavam. Alguém achou? Pode ler 19 e 20? Muito bem, você leu só o 19, né? Ah, tá. Então a gente percebe que ele não perdeu tempo. Ali mesmo em Damasco, ele já foi à sinagoga, onde ele era considerado um fariseu de alta estirpe, e foi tentar convencê-los. Olha, Jesus é o Messias, nós estamos brigando contra o Senhor. E o que aconteceu? Os irmãos se lembram o que aconteceu em Damasco com Paulo? Como é que ele saiu dali? Num cesto, né? Teve que fugir de Damasco. Os judeus queriam matá-lo. Agora a caça virou contra o caçador, né? Ou não seria caça, porque os outros também eram caçadores antes.
Mas ele teve que sair correndo de Damasco, porque eles iam matá-lo, linchá-lo, e não era esse o projeto de Deus. Então ele saiu num cesto. Depois nós encontramos ele em Atos 9, alguém pode ler também? 23 e 25, agora já em Jerusalém. Alguém lê para nós, Atos 9, 23 a 25? Ah, tá. Esse ainda é a saída de Jerusalém. Eu estou dando um texto anterior. Leiam para a gente então Atos 9, 26 a 29, irmã. Não, é sequência. Pode ler. Pode 29. Novamente, ele ousadamente, pregando o evangelho a judeus, a gregos, a todo mundo que passava pela frente dele, ele pregava o evangelho e falava de Jesus. E o que acontecia? Terminou o texto dizendo que tentavam matá-lo. Então ele estava sendo jurado de morte pelos judeus. E ele ia ser morto, se ele ficasse em Jerusalém. O que aconteceu então na sequência, minha irmã? 30 e 31? Muito bem. Então vejam, tiveram que levá-lo de novo para Cesareia e dali mandaram ele para Tarso, que era a cidade natal dele. Vai lá, fica bem longe daqui, antes que te matem. E o que aconteceu? Aquele que perseguia os irmãos foi embora, saiu do caminho. E o que? A sequência, a igreja prosperava e com o auxílio do Espírito Santo crescia e se multiplicava. Então houve paz em Jerusalém, parou a perseguição, pararam as perseguições. Que o próprio Saulo é quem incitava a persegui-los. E aí ficaram em paz por um tempo, ok? Então essa foi a sua experiência de conversão. E aí nós vemos ele saindo da Judéia e indo para Tarso da Cilícia. Vamos continuar então, para a gente chegar até onde ele estava lá. No slide seguinte, nós podemos encontrar agora o evangelho sendo pregado aos gentios. Aquilo que os apóstolos tanto insistiam em não fazer, Deus começa a promover. Atos 11, de 19 a 24. Alguém pode ler? Muito bem, até aí, meu irmão. Então, o evangelho chegando aos gentios. Algumas pessoas que tinham sido dispersas por causa da morte de Estevão, e esta foi a mão de Deus dispersando, é como pegando uma fogueira, né? A gente espalha ela, as brasas vão para tudo quanto é lado.
Foi mais ou menos o que Deus fez ali em Jerusalém. Vamos espalhar esse povo aqui por todo lado. Como fazer isso? Uma perseguição sobre os cristãos de Jerusalém, e todo mundo saiu correndo para as regiões próximas e iam pregando o evangelho. Só que pregavam só para os judeus. Os gentios não eram dignos de receber essa mensagem. Aí alguns gregos que estavam na região lá de Antioquia e outros lugares começaram a pregar para os outros gregos. E o que acontecia, irmãos? O evangelho era aceito. Os gentios aceitavam muito mais facilmente do que os judeus. E começou a se propagar o evangelho entre os gentios. E chegou isso aos ouvidos do pessoal lá de Jerusalém. Os apóstolos lá todos encastelados em Jerusalém, não saíam de lá por nada. Ficaram sabendo que o evangelho estava chegando aos gentios. E como é isso? Então vamos lá. E mandaram quem? Um outro personagem importante da conversão de Saulo, um importante amigo de Saulo, Barnabé. A gente tem até um hino que fala dele como um homem de fé, né, cheio de Espírito Santo. Barnabé fora quem aproximara Paulo dos apóstolos em Jerusalém, e agora ele vai até Antioquia para ver o que estava acontecendo lá, para constatar o que acontecia, e ele constatou que realmente o evangelho estava sendo pregado, e as pessoas estavam se convertendo. E de quem ele se lembrou? De Saulo. Ele viu Saulo pregando em Jerusalém, ele viu Saulo defendendo o evangelho de maneira vigorosa, e ele se lembrou: agora é a hora de Paulo, porque a palavra que Jesus disse para Ananias é: este é um vaso escolhido para ir levar minha palavra até os gentios. Então Barnabé lembrou-se dele, e Barnabé foi considerado um grande amigo de Paulo. Foi até Tarso, e uma informação que está lá em Gálatas, se não me engano, Gálatas 2:1, Paulo diz que ele passou 14 anos em Tarso. Eu estava comentando com o Paulo agora há pouco, a gente estava falando sobre a lição, sobre o tema de Paulo, e eu disse: olha, Paulo ficou 14 anos fazendo o que em Tarso? Ele não voltou para Jerusalém. A gente fica pensando, ele era uma pessoa, né, como nós, humano, tinha também seus devaneios, e começava a pensar: será que é para isso mesmo que eu fui chamado, para pregar? Eu cheguei pregando em Damasco e quase me mataram. Fui para Jerusalém e quase me mataram. Eu vou desistir, não vou pregar mais. E foi para a cidade dele. E lá provavelmente entrou num sistema normal de novo, talvez fabricando tendas, e começou a trabalhar por lá. Mas não se diz que Saulo fez nada. Pode ser até que ele pregasse o evangelho para um amigo, para um irmão, para um conhecido, para um vizinho. Mas não fazia mais o trabalho que ele fizera em Damasco e em Jerusalém. Mas Barnabé, no momento certo da vida de Paulo, foi lá e buscou. Nesses 14 anos, provavelmente Barnabé, ou melhor, Paulo, deve ter pego todo o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento e estudado tudo com a visão cristã, como nós fazemos hoje. E com aquela visão cristã, ele foi se aperfeiçoando, melhorando a sua mensagem, e quando foi o momento certo, Barnabé foi buscá-lo e trouxe-o até Antioquia. E o que diz o texto aí em Antioquia? A irmã que acabou de ler. São pela primeira vez chamados de cristãos, não é? Isso. Em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Era o povo do caminho, os seguidores de Jesus de Nazaré, e aí é que foram chamados de os seguidores de Cristo, portanto, cristãos. E nós temos depois um registro das primeiras viagens, primeiro trabalho de Paulo. Antes dele viajar, ele teve uma atividade aqui. Alguém pode abrir para a gente? Capítulo 11 de Atos, versículo 29 e 30. Com aquela perseguição que houve aos cristãos, muita gente foi judeus, que até hoje, quando se converte a Jesus Cristo, ele como é que se diz o nome? Me fugiu agora. As famílias o rejeitam, né? O expulsam de casa, o deserdam. Então provavelmente muita gente ficou na miséria ali, perdeu o que tinha, tomaram ali as propriedades, ficaram realmente numa penúria em Jerusalém, com necessidades. É isso aí que nós vamos ver agora. Alguém leia para a gente 29 e 30. Então foi uma primeira atividade de Paulo, indo até Jerusalém, levar as ofertas dos irmãos lá de Antioquia para ajudar os judeus que estavam passando necessidades. E eles foram até lá. E 12 e 25, Timóteo?
12, 25. Isso, então agora começa, né? Eles voltam de Jerusalém, já apoiados pelos apóstolos, voltam para Antioquia e levam João Marcos com eles. O João Marcos, segundo a gente sabe, ele era sobrinho de Barnabé, por isso que ele acompanhou o tio. Eu vou para lá também para ver como é que está essa evolução do evangelho. Bom, terminado esse trabalho, voltaram para Jerusalém. Então começa a primeira chamada missionária do apóstolo Paulo. Alguém leia para a gente? Atos 13, de 1 a 4. Muito bem, e o versículo 5 nos informa que quem acompanhou Barnabé e Saulo? Versículo 5, João Marcos, né, que era sobrinho de Barnabé. Então vejam o detalhe, eles vão e João Marcos, que é o Marcos do Evangelho de Marcos, escreveu aquele Evangelho, ele vai junto com eles em viagem. E a primeira atividade deles é ir até Chipre, uma ilha próxima ali da Judéia. Primeira viagem missionária, então, está relatada nos capítulos 13 e 14. Nós não vamos ler tudo, mas ela é de Chipre é o primeiro trabalho, está no versículo 4. Depois ele vai para Salamina e Pafos, são as primeiras cidades visitadas em Chipre. Aliás, as duas únicas. Não se informam se eles passarem alguma outra. Isso está no versículo 5 e 6. Pois não. Sim. É outra cidade. Eram homenagens ao Antíoco Epifânio, né? Então, duas cidades fazendo homenagem a ele. Tanto uma na Síria e outra lá na Psídia. Essa onde eles estavam era Antioquia da Síria, realmente. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eles vão até a ilha de Chipre, onde visitam Salamina e Pafos, e numa dessas cidades acontece deles se deporem com alguém chamado Sérgio Paulo. Era procônsul da ilha, o procônsul romano, e ele ouviu a mensagem de Paulo, isso está relatado no capítulo 13, versículos 6 a 12. Ele aceita o evangelho e crê. E nesse mesmo tempo tem uma outra experiência aqui de um chamado Elimas, que era o nome de um feiticeiro, que tentou fazer com que Paulo não conseguisse falar com o procônsul, com que o procônsul não acreditasse no que Paulo estava dizendo. E o Paulo, muito bravo, como ele sempre era, né? Alguém disse aí, Paulo é muito bravo, ele ficou irritado com aquele feiticeiro e falou: você vai ficar cego por uns dias, só para parar de incomodar os caminhos do Senhor. Então essa foi uma experiência que teve já de Paulo usando a manifestação de Deus na sua vida. Depois eles vão para outras cidades que nós temos o relato aí em capítulo 13, versículo 13 a 14. Ele vai a Perge, a primeira cidade que ele visita. Aí então ele chega lá em Antioquia da Psídia, onde ele prega de novo aos judeus. O primeiro caminho de Paulo era esse, ele pregava aos judeus, era rejeitado e ia para os gentios. Mas ele não deixava de dar oportunidade para os irmãos dele, os contemporâneos dele, os conterrâneos dele. Voltou-se para os gentios, como ele mesmo diz. Aqui tem um registro de um discurso dele que é importante que a gente leia, é interessante que os irmãos conheçam. Está em Atos 13, 16 a 49. Paulo faz um discurso para eles e diz: olha, como vocês estão rejeitando, eu vou para os gentios. E virou as costas para os judeus e foi pregar para os gentios.
Depois, em capítulo 13, ainda, 50 a 52, ele é perseguido pelos judeus de Antioquia e segue para Icônio. Em Icônio também são perseguidos e fogem para Listra. Ele está aparecendo lá, Listra e Derbe, vai até Derbe. Isso tudo está em Atos 14, de 8 a 20. Saindo de Derbe, eles voltam para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Eles fazem um retorno pelas mesmas cidades, confirmando as decisões que tomaram os irmãos naquela passagem por eles. Então eles foram voltando e para não deixar esquecerem, olha, estamos aqui de novo, o evangelho é esse. Voltaram por Perge. Nessa primeira visita, foi a menor dele, Paulo visitou 7 cidades, pelo que eu contei aqui na Bíblia. Ele atingiu 7 cidades já. Aí nós temos o mapa da primeira viagem missionária. Só para os irmãos terem uma ideia, não fica muito claro, mas ali a Judeia está aqui na direita, eles vêm para a ilha de Chipre, que está aqui no meio, 2 cidades, eles viajam diretamente para Perge. E dali ele vai para Listra, sobe até Antioquia da Psídia, onde ele prega o evangelho lá em cima, aí ele já vem para Icônio. De Icônio ele desce de novo para Listra, vem até a cidade de Trode, não. Não estou conseguindo ler ali. Não é Trode, não. Ele vai até Derbe. E de Derbe ele resolve voltar. Volta pelo mesmo caminho e o mapa dali é Perge lá. De Perge ele desce direto navegando e vai direto para Antioquia. Já não volta mais para Chipre. Esta foi a primeira viagem missionária, meus irmãos. Então vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo agora. Na segunda viagem missionária acontece um caso. Eles resolvem voltar, está lá Atos 15, preparação para a viagem da segunda viagem missionária. Atos 15, 36 a 41 nos relata a volta deles para preparação. Os integrantes desta viagem seria Paulo, Barnabé e o João Marcos. Só que eu esqueci de dizer um negócio interessante na primeira viagem. Chegando a Perge, o João Marcos não gostou muito da experiência, provavelmente, ou por qualquer motivo, era um jovem. Ele abandonou os 2 sozinhos e voltou para Jerusalém. E aí, quando eles voltaram de viagem, ele estava lá em Antioquia. Quando Barnabé e Paulo resolveram fazer de novo a viagem, a segunda viagem, indo pelas cidades em que eles tinham já pregado o evangelho e com a intenção de avançar, o Paulo não quis que o João Marcos fosse com eles. E vejam como era Paulo, era radical. Não, ele nos abandonou na primeira viagem, ele deixou a gente no meio do caminho, não adianta levar ele com a gente para ele voltar de novo. Não vamos levar o João Marcos. Só que aí o Barnabé, que era tio dele, ficou condoído, a situação do João Marcos, eu imagino, né? Estou imaginando. E falou, não, eu vou levar o João Marcos com a gente. Então tá bom, então você vai com o João Marcos para um caminho e eu vou escolher outro parceiro. É onde Paulo levanta Silas e vai por outro caminho. Tanto é que Barnabé volta para Chipre, para visitar as 2 cidades lá, com o João Marcos, e Paulo já vai direto para o continente, passa por cima da ilha, por fora da ilha, e vai direto para o continente. E ali ele começa a visitar algumas igrejas que já estavam nascentes, na Síria, Cilícia, onde eles tinham estado, e chegaram até Listra, na segunda viagem já. Segunda viagem, integrantes Paulo e Silas, pode ir em frente. Cidades visitadas. Ele voltou a Derbe, Listra, Icônio, esteve ali confirmando os irmãos. E em Listra e Icônio, eles encontraram Timóteo. É onde começa então a parceria de Paulo com Timóteo, que vai durar por toda a vida, até a morte de Paulo. Timóteo é um jovem mestiço, né? Grego e judeu. Isso cria algum problema para Paulo, mas ele começa a trabalhar com Timóteo e ajuda muito Timóteo ajuda muito Paulo. Visitaram algumas igrejas na região da Galácia, entre elas Icônio e Antioquia. Agora sim, Antioquia da Psídia, de novo. Nesta questão, ele tentou ir para Bitínia. Vejam que interessante. Bitínia era uma região, o mapa não está ali, depois a gente vê. Bitínia era uma região que ficava um pouco acima
da região em que eles estavam visitando ali. Ele intentou, diz o texto bíblico, que ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu e impeliu para ir para Mísia, que é um pouquinho mais à esquerda, ao noroeste da onde ele estava, onde ele esteve em Troade. Ali ele chegou, a primeira cidade que ele visitou foi Troade. Em Troade ele recebeu uma mensagem, uma visão de noite, os irmãos lembram desse texto, do homem da Macedônia. Todo mundo conhece, não é? Paulo ouviu lá, viu um homem macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então mudou todo o itinerário dele. Em vez de ele ficar ali pela região próxima, ele subiu mais ainda ao sul, ao norte, desculpa, e foi até a Macedônia. Em Macedônia, ele começou visitando Neápolis até chegar a Filipos. Em Filipos é onde ocorre a conversão daquele carcereiro, uma experiência maravilhosa, muito boa de se conhecer. Isso está relatado no capítulo 16, 11 e 12. Em Filipos ele vai preso, os irmãos já sabem da história, e ali à noite eles cantam, louvando a Deus, e há aquele milagre das cadeias todas se abrirem, e o carcereiro fica muito preocupado, fala: pronto, agora vão fugir todo mundo e eu vou até me matar para não ser depois preso e injustiçado. Aí Paulo diz para ele: não, estamos todos aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. E acontece aquela fala de Paulo que a gente tanto conhece, né? O que eu devo fazer, meu irmão, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, não é? Mas a nossa casa depende do nosso trabalho. Naquele tempo, a gente imagina que um pai de família, quando dizia: eu vou ser budista, toda a família acompanhava. Ele era... É assim. Então, naquele tempo, quando o pai de família resolvia uma direção, toda a família seguia. Por isso que ele dizia: tu e tua casa. Mas ela pode se repetir hoje ainda, quando nós trabalhamos com os nossos filhos, nossos parentes, e vamos orando por eles. E nós e nossa casa também podemos ser salvos todos, não é? Como diz o texto aqui. Existem alguns outros textos, mas bem poucos mesmo, em que se coloca como Espírito Santo e depois ao mesmo tempo Espírito de Jesus. Tem um livro, um outro evangelho, não. Uma outra carta de Paulo em que ele faz essa ligação. Quem tem o Espírito de Cristo, não, quem tem o Espírito Santo é salvo, mas quem não tem o Espírito de Cristo não é, alguma coisa assim que ele está falando lá numa carta dele. Então, para ele, é a mesma coisa. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, é o Espírito Santo que é nosso Deus. E juntamente com ele, o Espírito de Jesus presente. Quando a gente diz Jesus habita em meu coração, é o Espírito Santo. Mas Jesus é, juntamente com o Espírito Santo, nosso habitante, né? Jesus falou: aquele que crê em mim, eu e meu Pai o amaremos e viremos para ele e faremos nele morada. Então não há diferença. Quem habita em nós é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando às viagens lá da segunda viagem missionária, eles de Filipos, eles vão para Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Em Tessalônica também eles têm uma controvérsia, lá uma perseguição, e eles têm que sair correndo de Tessalônica e vão até Bereia. E aí é dito que os de Bereia foram mais, como diz Timóteo, sábios, alguma coisa assim. Porque eles confrontavam, eles não rejeitavam, como diz Tessalônica que fizeram. Não queremos ouvir. Não, eles pararam, abriram o Velho Testamento e confrontaram tudo aquilo que Paulo dizia. Então eles foram chamados de sábios, os crentes de Bereia. Dali eles foram para Atenas, onde Paulo então encontra lá e tem a célebre pregação dele sobre o Deus desconhecido, porque Atenas tinha muitos ídolos, e ele encontrou lá um que eles diziam que isso aqui é o Deus desconhecido. Nós queremos servir todos os deuses, mas pode ser que tenha algum que a gente não conheça, então vamos fazer uma imagem aqui de um Deus desconhecido. Aquele valia para todos os deuses que eles não tiverem conhecimento, que existissem.
O feriado de Todos os Santos. Aí é para todo mundo, e todos os santos estão ali homenageados. E ele aproveitou a sabedoria que Cristo lhe deu. Aquele Deus desconhecido falou: o Deus que eu prego é esse aqui, esse Deus desconhecido. E aí ele anuncia Jesus. Muito bom. De Atenas ele foi para Corinto. Em Corinto ele encontra aquele casal, Priscila e Áquila, com quem ele trava a amizade, e vai fabricar tendas também, para produzir um pouco de dinheiro, né, para continuar a viagem. Ele começa a trabalhar com Priscila e Áquila, que também vieram de Roma, aquela fuga que houve em Roma, lá não sei se era Nero, que estava na ocasião, perseguiu os cristãos de Roma, não só cristãos como judeus, todos tiveram que sair de lá, e a Priscila estava ali em Corinto, por ocasião. Cláudio, né? Cláudio. E aí ele encontrou Priscila e Áquila, conversou com eles e ficaram juntos por um tempo. Dali de Éfeso eles viajaram, foram até Éfeso. Paulo teve uma pequena passagem por Éfeso, mas não quis ficar. Áquila e Priscila ficaram. Quando Paulo saiu, eles conseguiram encontrar um Apolo, um outro personagem importante também, que era discípulo de João. Paulo depois encontra também em outro lugar, acredito que em Éfeso, alguém que pregava a salvação através de Jesus, mas não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, conhecia o arrependimento e fé no Messias, que João pregava, era o Cristo. E Áquila e Priscila, então, conseguiram explicar para o Apolo melhor, e ele ousadamente continuou pregando o Evangelho. Agora mais acertadamente, usando agora o nome de Jesus como aquele que foi ressuscitado e hoje estava à direita do Pai, juntamente com a igreja, através da pessoa do Espírito Santo, e Apolo começou a pregar. Eles não conheciam a atuação do Espírito Santo. Paulo teve que dizer para eles: olha, existe o Espírito Santo. Depois que Jesus foi embora, ele enviou o Espírito Santo, e vocês precisam recebê-lo. E aí ele ora com eles, impõe-lhes as mãos, e eles recebem o Espírito Santo e são batizados em nome de Jesus Cristo. De lá, Paulo volta para Antioquia da Síria de novo. Podemos mostrar o mapa agora? Ele volta para Antioquia de novo, só que agora ele volta por Rhodes, passa em Cesareia e vai a Jerusalém. De Jerusalém ele sobe para Antioquia da Síria de novo. Nessa segunda viagem missionária, ele visitou 18 cidades. Ele levou mais tempo e também atingiu mais pessoas. E com isso, Paulo estava ficando velho, né? Há algumas cartas em que ele já diz: Paulo o velho. Então veja, aquele moço, aquele mancebo, como diz o texto dela, aquele jovem, Saulo, cheio de energia, estava envelhecendo. Mas não perdia o ímpeto missionário, porque ele fez uma terceira viagem missionária. Voltando lá, Atos 18 a 23, nos diz, 18 a 23, quem quiser pode ler. (18:23). Isso, nessa viagem ele já começa ali. Depois que ele saiu da Antioquia, ele começou de novo a visitar a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos que ele já fizera e que já cresciam as igrejas ali, onde ele começa a escrever cartas, né? Escreve para Filipos, que estava lá longe, na Macedônia, escreve cartas para os Tessalonicenses, também longe, distante dele. Ele estava aqui mais perto da Síria. E ali ele fica escrevendo cartas para eles. Depois tem as cartas da prisão. Paulo vai então trabalhando com essas pessoas ali, mas ninguém não nos informa se ele viajou sozinho, se tinha alguém com ele. Simplesmente diz que ele chegou a visitar essas províncias, Galácia e Frígia. Depois nós temos a informação em Atos 19, de 1 a 7, que diz aqui: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. E foi ali então aquela experiência que eu já antecipei, dele encontrar alguns discípulos de João, que estavam ali pregando. Chegou em Éfeso, e de Éfeso, deixa eu ver, partindo de Antioquia da Síria, visitou a Galácia e Frígia, foi para Éfeso, onde encontrou alguns discípulos.
Nesta ocasião, ele ficou cerca de 2 anos em Éfeso. Aí ele estabeleceu um pouquinho ali para fortalecer. Mas isso foi, inclusive, instrução de Deus, né? Porque naquele tempo em que ele esteve em Éfeso por 2 anos, o texto nos diz que a palavra de Deus foi pregada por toda aquela região. Pô, irmão. Atos 19, 10 nos diz o seguinte: durou isto 2 anos, de modo que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, os 2 anos que ele permaneceu ali, se espalhou o evangelho por toda aquela região da Ásia, que é extensa. Dali ele voltou para visitar as igrejas da Macedônia, na Grécia, lá na altura, onde ele visitou Corinto, visitou Atenas, visitou Filipos de novo. Um fato a destacar, e eu gostaria que alguém lesse, em Atos 27. Só uma questão doutrinária, para a gente perceber, quando dizem que nós não guardamos o sábado, mas o primeiro dia da semana, porque a igreja de Roma estabeleceu isso como oficial, a gente começa a ter informação aqui, 27. Alguém leia. Capítulo 20, versículo 7. O texto que o Timóteo leu, eu não sei não, tem alguma coisa de sabatismo aí, Timóteo, porque o texto original, pelo menos o meu texto diz que é um dos melhores textos que eu tenho, diz no primeiro dia da semana. Tá, explica pra gente. Tá, mas a pessoa que verteu esse texto aí, ela criou uma palavra sábado que não existe nos melhores textos. Os melhores textos dizem no primeiro dia da semana. Eu sei que o sábado termina às 6 horas. Então, de qualquer maneira, foi no primeiro dia da semana. De qualquer maneira, foi no domingo, que nós depois chamamos de domingo. Não é no sábado. Mas eu não acredito, pode até ser, sábado às 8 horas da noite, era já o primeiro dia da semana. Mas o interessante é que esse costume já era usado pelas igrejas do primeiro século. Ninguém nos acusa de estarmos sendo seguidores de Constantino, que inventou oficialmente o primeiro dia de semana como dia feriado, né, próprio dos católicos e dos romanos. Mas é só uma questão para dizer para os irmãos o que aconteceu. Voltando, ele passou por Mileto. Há uma despedida ali dos crentes de Éfeso, em Atos 20, 17, muito comovente, em que ele fala: olha, não sei se eu vou ver vocês mais, então estou me despedindo e vou indo para Jerusalém. Nesta ida para Jerusalém, Paulo é advertido a não ir até Jerusalém, 2 vezes, por um profeta chamado Ágapo, que fala que haveria perseguição contra ele em Jerusalém, e depois as filhas do Filipe, né? Eram profetas também na igreja, falaram que ele ia ser preso em Jerusalém, mas ele sentiu que Deus o estava indicando para ir lá, era a missão dele, e ele foi até Jerusalém e realmente aconteceu. Aí, sim. Meu irmão, pastor, aí que está o perigo da gente ficar ouvindo profetas, meu irmão. Mas o pastor Mário vai nos ajudar. De jeito nenhum.
Pois é. Bom, eu tenho meu modo de pensar acerca disso, é o seguinte, o profeta, ele adverte, ele avisa, olha, vai acontecer tal coisa em tal lugar, você pode enfrentar. E foi o que o Paulo fez. Vão me prender? Eu estou no poder de Deus. Deus é que vai me encaminhar. E ele estava sentindo no coração dele que ele devia ir a Jerusalém. E realmente foi o objetivo de Jesus que ele fosse a Jerusalém, e preso, ele pôde pregar o evangelho muito. Porque se ele tivesse solto em Jerusalém, ele não ficava um mês. E teria que fugir de lá de novo. Mas ele estava protegido pelos romanos. E ali ele pregou para muita gente, escreveu muitas cartas. Então realmente não era o propósito de Deus. Mas Paulo foi advertido pelo Espírito Santo. Lá você vai ser preso. Lá vão te prender. Isso não quer dizer que quando um profeta me diz que vai acontecer alguma coisa no meu caminho, eu não tenho a minha própria convicção com Deus, eu devo enfrentar aquela crise. Eu li um livro que Deus não tem plano B. Deus tem um plano que ele vai seguir diretamente, uma linha só. Eu sei, eu entendi o irmão dizendo o plano B, mas na verdade eu acredito que o que foi feito, o que o Espírito Santo profetizou ali através daquela igreja, é que ele iria correr riscos e perigos. Jesus não advertiu ele sabe quanto ele vai sofrer, vai ter que sofrer pelo meu nome. Então Paulo estava advertido, ele podia falar, não, então eu não quero. Se é para mim sofrer pelo seu nome, eu não vou pregar teu nome. Cometeu erros. É. É. Uhum. Irmão. Preciso ler esse livro para poder tirar uma conclusão daí. Mas como o tempo está correndo, irmãos, eu preciso encerrar para não segurar os irmãos mais tempo. Vamos, essa controvérsia de Paulo ter feito contra o Espírito Santo ou não, é discutível. Eu acho que ele foi advertido, mas não dito para ele não vá. Apenas os profetas é que entenderam que era para ele não ir. Mas o Espírito avisou que ele iria ser preso, e isso aconteceu. Agora, quem disse que ele não devia ir foram os profetas. E os profetas às vezes aumentam alguma palavra. Não sei, é discutível. Não vamos discutir isso agora, nem vamos resolver isso agora. Mas vamos lá, o último mapa então, só para os irmãos olharem a terceira viagem missionária. Ele volta para Jerusalém, onde é preso, né? Está todo ali, nós já falamos sobre isso. Chega em Éfeso, fica 2 anos, vai para Macedônia. O mapa, irmão, próximo. A terceira viagem, então ele vai até lá em cima de novo. Se o mapa tivesse mais legível, os irmãos iam ver quanto ele chegou perto da Itália. Dá para ver a bota, o salto da bota italiana ali naquele mapa. Ele está pertinho, mas ele volta para Jerusalém, onde é preso. E em Jerusalém, depois de preso, bom, mas essa é outra história. Não percam. Semana que vem a viagem a Roma. E outro irmão vai trazer essa lição. Ok, irmãos? Ah, não, desculpe, não é a semana que vem. Semana que vem termina a EBF, vai ter. Não vai ter mais de novo. Então eu já não sei mais. Agora, a próxima aula então vai ser aqui mesmo. Tá bom. Semana que vem, se não tiver EBF, vai ter que ter EBD. E aí, a pessoa que está preparando a próxima lição, da prisão de Paulo e a sua ida a Roma, vai estar aqui então com os irmãos. Irmãos, vamos agradecer a Deus nesse momento? E de qualquer irmão que queira fazer uma oração em gratidão a Deus pela sua palavra.